Fala, torcedor do Cabuloso! Olha, tenho novidade para você aqui, tá? A gente vai assistir um conteúdo aqui dos donos da bola falando da liderança de um dos jogadores mais importantes desse elenco. Aquele que manda no vestiário do Cabuloso. Vou detalhar isso aqui, a gente vai assistir esse conteúdo e você vai entender, tá? No final do vídeo também vou trazer para você aqui, olha, o Leonardo Jardim barrou a saída de um dos atletas do elenco que pediu para sair. Vou te falar aqui essa situação, então fica com a gente até o final do vídeo para você saber todas essas novidades, beleza? Se liga só aqui, olha, se inscreve no canal, ativa suas notificações, deixa seu like. A partir de agora você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso, sabendo de tudo que acontece nos bastidores. Quero convidar você agora para entrar no mundo de informações do Cruzeiro. Deixa aqui nos comentários de qual cidade está assistindo esse conteúdo para a gente saber que o Cruzeiro é o mundo. Tamo junto, seguiremos sempre juntos. Vamos embora. Põe na tela aí o Cássio falando sobre o Japa depois do jogo. Põe aí na tela. Essa vitória, o João tá voltando a jogar hoje, não veio jogar. Outros jogadores entraram que não vinham jogando e entraram muito bem, parabéns. Mas para mim, é um cara que para mim serve de exemplo, que hoje teve que jogar, ficou o ano inteiro, serve de exemplo dos mais novos e mais velhos, nunca reclamou de nada, treinou pra caralho, que é o Japa. O Japa sempre treinou, sempre teve ponto lá, às vezes vai pro jogo, não vai pro jogo, sofreu com lesão, e essa vitória é pra ele, porque hoje ele entrou, teve oportunidade, mas é um cara que merece. E não só para os mais novos, mas para ele também é um cara que, independente de qualquer situação, ele sempre está pronto para ajudar. Você é um cara merecedor, cara. Parabéns. Vou contar uma coisa para vocês aqui. Essa liderança positiva. Ontem eu fui num compromisso com o Valu depois do programa, e nós estávamos lá tomando um café com o Gustavo, lá da CVC, do Shopping Del Rey. É um belo café, inclusive. O Gustavo pode pagar mais. Primeiro que o Cássio é um grande líder, né? Eu sou apaixonado pelo Cássio. Mas ele, fazendo merda. Não, desde a época de Corinthians. Eu acho o Cássio, além de um goleiraço espetacular, inclusive quando todo mundo batia, então eu defendia com galhardia, porque eu adoro o Cássio como figura humana, como goleiro, como figura humana. Agora, o Cássio, cara, o Cássio buscou isso que ele conseguiu agora no Cruzeiro. Eu tô falando de tempo de reação, viu o shape do cara, que nem eu, fininho. Só que no meu caso é um monjarim, né? E ele não é. Ele é treino mesmo. E ele defendeu esse moleque aqui. E esse moleque aqui joga muita bola. Mas isso que o Cássio falou dele representa demais, Valuzinho. Representa. Porque além da bola, o comportamento. Exato, é o cara que chama atenção pelo exemplo, né? Gente, o Japa, ele fez o primeiro jogo oficial dele na temporada 2025, entrando na partida exatamente contra o Vitória. Então, para o jogador, o Japa, eu acho que ele é um cara que tem muito potencial e entrou bem, tá? Ele participou na Vitória Cup, sofreu demais, né? O início dessa temporada foi importante, sim, em jogos na temporada passada. Então, eu, pelo menos, a expectativa que eu tenho é de que esse jogador em 2026 consiga, claro, que agora no restante da temporada, ele consiga ter minutos, como teve contra o Vitória, mas, sobretudo, que ele consiga passar uma temporada saudável. É muito complicado para o atleta quando tem convivido. Os outros jogadores estão se reapresentando para a pré-temporada e ele está se curando de uma lesão. Ele retorna e tem outro tipo de lesão. Então, esse tem sido o processo que o Japa tem sofrido. O Jardim já havia elogiado o Japa e é bom porque é um jogador muito jovem ainda. Eu sei que o torcedor do Cruzeiro, de uma forma geral, acompanha, tem que colocar o Japa, tem que colocar... Mas ele está vivendo períodos muito difíceis de ter convivido com essas lesões e com certeza o Leonardo Jardim, o grupo de atletas, né, no Cássio, que é um dos líderes desse vestiário do Cruzeiro, está observando o que ele está fazendo e repito, né, a expectativa é de que ele viva uma temporada saudável para a gente de fato conseguir ver o potencial e eu acho que é um cara que joga como segundo volante, tem condição de jogar um pouco mais à frente, pode se tornar, quem sabe, um coringa do Cruzeiro no futuro. O Valu falou a respeito do Japa e eu concordo plenamente com isso, mas tem que falar também do vídeo e principalmente do Cássio, né? Que tamanho da liderança do jogador, de pedir a palavra, falar de todos os detalhes que aconteceram no jogo, a importância daquela vitória, mas apontar e demonstrar perante todos do grupo, todos do elenco do Cruzeiro, a importância que esse jovem teve, a batalha que ele teve, o exemplo que ele se tornou para jovens e também para os mais velhos dentro do Cruzeiro. Você sabe que eu adoro buscar os exemplos que a gente tem no futebol e trazer para a vida real?
e fazer o contrário também. Eu trabalho com o André Salles aqui desde 2013, sei lá, acho que desde 2013, com pequenos intervalos, o André, meu editor-chefe. Editor-chefe, o nome já, direto desde 2017, editor-chefe. O André é um grande líder. O André Salles é um grande líder. Nunca me assediou, já me deu esporro, óbvio. Nunca me assediou, o que é o assédio moral, que acontece em ambiente de trabalho com frequência, e eu lamento que isso ainda aconteça. É um cara que divide tudo que ele vai fazer, ele divide. Ele pergunta o que eu acho, ele que é o chefe, ele podia chegar e falar, tá aqui, ó, faz aí. Não, o que você acha? Não sei o quê, me ajuda nisso, beleza? E aí eu tô falando do André. Aí você sobe algumas escalas, né? De quando você tem os caras que são líderes, não são chefes, a importância de você ter um líder, cara. Um cara que te aponta caminho. Esse cara que te aponta caminho, cara, te ajuda no crescimento. Esse cara que aponta caminho te ajuda a evoluir. Profissionalmente, até como pessoa mesmo, né? Cara, você tá num vestiário. Porque quando o cara é chefe e não é líder, aí é dar esporra, sediar, encher o saco, remar conta, boicotar projeto e tal. Isso é foda. Aí você pega um cara igual o Cássio. Como é que esse vestiário não é bom, cara? Como é que esse vestiário do Cruzeiro não é bom com um cara como ele? E não é só ele, né? Tem vários líderes ali dentro, né, Valuzinho? O Lucas ele é um Silva, deles, o Lucas Silva, mas cara. ele chama atenção, Romero também, né? Já ouvi relatos, pelo pouco tempo de Cruzeiro que tem, o Cássio, ele assusta no bom sentido, que é um cara que parece que não tem apenas um ano e alguns meses de Cruzeiro, né? Ele chegou em julho do ano passado. Ele parece que é um cara que vive a história do clube há muitos anos. Isso já foi relatado por conta dessa liderança tão positiva que ele tem de reconhecimento, de olhar para o clube de uma maneira geral, viu, HG? Isso é muito de perfil também, né, Total, cara. É o que ele tinha na época de Corinthians e é o que ele acabou se tornando no Cruzeiro. O Cássio, Thiago, ele é um cara que ele chama a atenção do Fabrício Bruno, que erra de uma forma, e do Cauã Prates da mesma forma. Não interessa para ele quem seja o jogador. Então, só uma coisa, só concluindo, então, eu acho que isso é muito de perfil, cara. O cara que já era assim no Corinthians, mantém isso no Cruzeiro e faz um trabalho, também pensando do ponto de vista da liderança, diferenciado. Eu, particularmente, sou fã do Cássio, pela forma como ele se porta, pelo jeito como ele comporta em relação ao elenco. Para mim, o Cássio é um cara bem acima da média. Então, assim, o Cruzeiro tem um baita líder dentro do grupo, mesmo não sendo um cara com uma história tão longeva no clube, tá aqui desde o ano passado apenas, tem um ano e pouquinho, mas é um cara que muito acima da média. Quer outro cara líder ali? Quem? Fagner. Por isso que o Cruzeiro quer que ele fique no de 26. Fagner. Aqui, eu trabalhei em alguns lugares que as pessoas tinham medo do chefe. O chefe antigo era muito assim, né? O chefe antigo... Hoje o chefe é um perfil diferente. Porque, por exemplo, de estar num determinado lugar e o chefe aponta. Nossa, sabe? Você trava. Deus me livre trabalhar num ambiente desse, cara. Deus que me livre. E tá aí, torcedor do Cabuloso. Realmente, o vestiário do Cruzeiro tem um dono, né? E a gente fala de liderança, Cássio, realmente, né? O próprio Fagner, como falou aí o jornalista Everton Guimarães. Também tem a questão do Gabriel Barbosa, que é um dos líderes, que veio como líder do Flamengo e também tem muita força, né? Simplesmente outros jogadores como o Lucas Silva. Esse Cruzeiro, ele é cheio de lideranças, né? Ele é cheio de jogadores que chamam a responsabilidade. E para um time campeão, precisa muito disso, tá? Mas olha, deixa eu trazer para você aqui uma outra informação ainda nesse vídeo, tá? Antes de acabar, eu quero trazer mais notícia para você, olha. O técnico do Cruzeiro explica por que barrou saída de zagueiro que não joga desde maio. O sacrifiquei em prol do clube. Tá aqui, olha. Leonardo Jardim explicou o motivo que o fez negar a saída de Matheus Gamarra, paraguaio, que não entra em campo pelo Cruzeiro desde maio. O zagueiro explicou, né, na última semana, que teve 3 possibilidades de negociações rejeitadas pelo clube em função do desejo do treinador. Tá aqui, olha. O Gamarra esteve muito bem na entrevista dele, foi correto em tudo que disse. O time das situações foi em junho. Na época, tínhamos o Janderson lesionado, o João estava em recuperação e só agora jogou os primeiros 90 minutos.
né, tínhamos o Bruno Alves com o Mundial Sub-20 pela frente, né? E aqui ele abre aspas, olha, a gente não poderia arriscar ficar só com Jonathan, Villalba e Fabrício, precisei ser muito franco com ele. As possibilidades para a saída de Gamarra aconteceram, né, na janela do meio do ano. Olímpia do Paraguai, né? Clube onde passou antes de chegar ao Brasil, surgiu como interessado principal. O Vitória, que disputou a Série A do Brasileirão, né? Que disputa, e também sondou o jogador, mas sem propostas concretas pelo zagueiro. O zagueiro pertence ao Atlético Paranaense e está emprestado ao Cruzeiro até o dia 31 de dezembro. Então tá aí, olha, notícia interessante, né? O Leonardo Jardim confirma que sacrificou a saída ali, né? Não deixando o jogador sair por conta da preocupação mesmo com o elenco, né? Precisava de um jogador ali, já que só tinha apenas 3 jogadores e precisava de uma quarta peça ali, até mesmo para montar o time reserva, né? Como é que vai jogar o time reserva só com um zagueiro? Não dá, né? Então, tá aí a explicação do Leonardo Jardim ter barrado o Matheus Gamarra de sair do clube. Agora, claro, né? Tua opinião aqui nos comentários é muito importante. Você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso, onde a gente detalha tudo para você. Se inscreve no canal, ativa as notificações, daqui a pouco eu volto com mais informações. Tamo junto. Grande abraço, torcedor. Valeu.